membros do Conselho Nacional de Educação, e o Conselho Nacional de Educação ele é praticamente, né, não é como o Conselho Nacional de Saúde, ao qual eu pertenci como membro, né, representando o Ministério do Trabalho e a Fundacentro, que é uma instituição de saúde e segurança no trabalhador, não é um coletivo de trabalhadores, não é? Não é tripartite. Tá? Ele é um conselho basicamente dominado, e eu fui por quase 4 anos do Conselho Estadual, praticamente dominado pelos donos de escola privada. Né? Então, de qualquer forma, já merece de nós uma análise, porque a proposta das pessoas que encaminharam era que a fundação ajudasse ou seja, colocasse seu nome embaixo, né? E uma das pessoas que vai colocar o nome embaixo, o Manuel passou para mim, sem a minha aceitação, e a aceitação eu incluí do Movimento Trabalhista pela Educação, né? Vai com o nosso aval, ou não, para ser distribuído a alguns estados onde eles solicitam. Então, para nós, pelo que eu li, é interessante, que traz uma história interessante, somente que, de início, eu achei que eu vi e quero me aprofundar, porque, a meu ver, muito das escolas de tempo integral de experiências no Rio de Janeiro, as 504 CIEPs, os ginásios públicos, as casas da criança, porque Darcy Ribeiro ele colocou predominância para o Fundamental 1, porém, não deixou de dar atenção a creches e a educação infantil. Tanto é que a nossa lei, né, que está em vigor, a lei de educação, que é chamada Lei Darcy Ribeiro, né, inclusive, né, ela tem esse nome, né, junto, ela muda muitas das coisas. Justamente, ela coloca a creche como, por exemplo, como o início, base fundamental da educação das crianças, que antes não era citada como tal, né? Fazia quem quisesse. Hoje é obrigatória. É obrigatória. Né? Então, e caberá aos municípios dar conta disso. Então, algumas questões que já estão presentes, né, nessa lei, e que está tão boa que nem o governo Bolsonaro ousou mexer nela, e muitas dessas questões o Darcy Ribeiro fez discutindo com os professores. Né? E eu já expliquei para vocês que eu fui uma dessas pessoas que fiz parte de algumas reuniões onde ele levava ao Senado as mudanças que nós colocávamos advindas do chão da escola, viu, Alda? Do chão da escola, das necessidades do chão da escola. Então, isso é importante, a meu ver, situar algumas questões que os CIEPs nos trouxeram de inovação. Né? Então, eles citam, inclusive, a Finlândia e outros mais, mas nós temos aqui em Portugal a Escola da Ponte, que o presidente e diretor, né, vai constantemente ao Brasil participar de elaboração de melhoria da qualidade da educação em alguns municípios, e ele mesmo coloca
não é? Cada município e cada país tem que adaptar os seus projetos. Eles são cotidianos e eles são peculiares, eles são locais. Então, o que nós temos? Um planejamento que já está pronto. O Darcy deixou pronto para a educação básica, para a educação básica. Sendo que as experiências mais amplas foram, não houve tempo, né, de completar, né, os partidos de direita e a mídia não permitiram, né? E nós, então, tivemos todo um trabalho e um processo colocado nas escolas de educação de ensino fundamental. Então, eu vou passar para vocês este documento, vocês que estão aqui nomeados, e eu gostaria que vocês pudessem analisar, porque é uma proposta que nós vamos assinar embaixo. Ok? E eu faço questão que não seja apenas eu. Então, na medida em que o Manuel me pediu que não daria nenhuma resposta ao grupo sem que passasse por mim. Eu disse, por mim não, pelo movimento. Nós somos um coletivo. Então, isso já é a primeira novidade que vai surgir para aqueles que efetivamente, viu, Rogério, participam da nossa discussão e que estão presentes. Então, eu vou enviar para todos vocês. Gostaria de ter o e-mail de todos, porque nem tem, por exemplo, do Rogério eu não tenho. Da Alda eu tenho, do Ian eu tenho, do Oswaldino eu tenho, do Felipe eu tenho, mas não tenho o teu, Rogério. Depois você passa para mim, que eu vou enviar ainda hoje, né? Embora aqui já tenhamos 3 horas a mais. Daqui a pouco minha turma está chegando aqui com os barulhos. Deixa eu anotar, Rogério. Deixa eu anotar logo, Rogério. Então, gente, era sobre essa questão que eu gostaria de começar, e eu peço ao Ian que a gente possa ter a palavra dele, colocando a pauta já foi colocada, mas colocando a leitura da ata passada? A leitura da ata para apreciação e aprovação. Ok? Tá bom, professora. Abertura da reunião. Presidente do MTPE, professora Maria Amélia, comenta sobre os temas e conteúdos debatidos na reunião passada, do dia 30 de 10 de 2021. Diz, professora, que eles assumem destaque pelo rumo que tomam os debates e pela especificidade dos conteúdos trazidos ao conhecimento, além das frutíferas trocas de ideias dos participantes da live, fato que contribuirá para... Deixa eu só reduzir um pouquinho aqui, que eu estou lendo no celular. Era para ter impresso essa ata para ler, que seria mais fácil, né? Fato que contribuirá para a formação de documentos a serem produzidos para ajudar na campanha de Ciro Gomes, em sua proposta para a educação brasileira em todos os níveis, da educação infantil à pós-graduação universitária. A revolução da educação vai ocorrer no passado tempo, no presente momento, pelas idiosincrasias dos acordos pré-eleitorais. Devemos ter cautela com a abordagem do tema de educação, procurando agir pelos flancos e colocar a proposta trabalhista para que não haja resistência de caráter ideológico inconvenientes no arranjo de uma coligação, que possivelmente precisará quebrar resistências para conquistar o equilíbrio e a equilíbrio de responsabilidades políticas no projeto de governança entre os componentes da coligação. O caminho é produzir documentos e levantar situações que elucidem a população votante sobre a necessidade de reestruturar o todo da educação brasileira, por uma razão simples: o baixo desempenho escolar de nossos adolescentes e da juventude, agravado pela evasão no ensino médio. Os textos produzidos devem ser levados
às comunidades escolares para que os familiares comecem a perceber do que está se tratando. Alguma coisa que vai muito além do episódio de uma eleição. Interessantíssimo isso aqui. Eu faltei essa reunião. O professor Leandro Lopes comenta que temos um grupo grande de professores no MTPE Nacional, mas poucos professores efetivamente produzem texto e apresentam propostas a serem disponibilizadas para o debate de contingente político do partido e para comunidades escolares. Essa parte eu vou... Interpelando sobre as manifestações, aparentemente o professor não citou nomes, graças a Deus. O professor Felipe Braga coloca algumas questões sobre o andamento das reuniões das lives e firma a posição sobre a necessidade de repensar horários, retomando a realizar as reuniões segundas-feiras, tendo início às 18 horas e terminando às 19. Argumentou que, após passar as reuniões para sábado, pela tarde, a evasão dos presidentes e representantes do MTPE aumentou. Então, agora é o momento de retomar o horário tradicional. Adiciona que devemos trabalhar com projetos de quem participe e traz a sua contribuição, justamente aquilo que a professora estava falando anteriormente, né? A respeito das atividades de deslocamento que estão sendo desenvolvidas pelo partido na forma de caravana, comenta ser uma ideia boa formar caravanas para interiorizar o MTPE, poderia ser uma política do partido a ser expandida. No Ceará estamos tendo encontros regionais, mas os movimentos de partido não foram incluídos nos encontros. Estamos também procurando outras importantes experiências colocadas em municípios e estados para o nosso conhecimento profundo. Acho até que caberia uma sugestão de projeto de lei para incluir na LDB, dispositivo no qual o ensino acerca dos problemas e soluções de questões locais, de saúde, educação, moradia, emprego, lazer e direitos sociais constituem componente curricular obrigatório da educação. Um destaque da professora Maria Amélia sobre a ideia de incluir um projeto de lei e dos componentes curriculares. Comenta que é preciso saber se já não existe. O professor Felipe Braga se manifesta dizendo que vai procurar se existe ou não alguma lei definida que defina o tema. Se não existir, vai propor um projeto e a sua justificativa para que possamos debater e votar. Após, se aceito, será encaminhado para o presidente Carlos Lupe. Professora Maria Amélia, a MTPE tem que se apoiar na escola, pois é nela que reside o poder político das famílias e comunidades. A escola é o maior espaço público físico e de preparação intelectual da juventude para o desenvolvimento do processo político quanto à conscientização do papel da mulher na escola, na sociedade e na abertura de cortinas de fatos históricos ocorridos como da escravidão dos povos negros. Deve ser preparada a juventude para discernimento do que significa a pobreza do povo, a acumulação de capital por poucas famílias dentro do país e os efeitos corrosivos que promovem no tecido de uma sociedade democrática que cresce de forma injusta para o trabalho e para o pequeno e médio empresário urbano e rural. Pela educação, pela vivência em um ambiente escolar que se estabelecem as bases do conhecimento para produzir a cidadania, a liberdade, a fraternidade, a justiça social. O movimento deve prestar atenção às necessidades que surgem dentro das escolas nos níveis de primeiro e segundo ensino fundamental, pois é nessa fase da vida que não se pode trabalhar sobre os pilares que se apoia a sociedade progressista e democrática. E que isso venha a perpetuar, deve-se instruir os jovens sobre os valores que a sociedade aposta para promover seu desenvolvimento econômico, político e ambiental e social. A questão política é importante ser abordada, mas deve-se ter cuidado, cautela, ao introduzir a doutrina trabalhista como elemento de entrada no ambiente escolar, pois reações atuais aos políticos, à política e aos partidos estão sendo de repulsa e desconfiança. Existe uma profusão enorme nas trocas de siglas partidárias, mudanças de membros de partidos
em cada eleição no país. Fenômeno antiético e imoral, que escancara a falta de doutrina partidária e responsabilidade em construir caminhos políticos confiáveis e seguros à população para confiar. Deixa eu fechar aqui só mais um minutinho. Quando são colocadas as propostas de governança a serem avaliadas em pleitos eleitorais, o exemplo que se aponta com tristeza e desencantamento com a política e a nova filiação da presidência da República Jair Bolsonaro. Após ter passado por 9 siglas em um aglomerado de extrema-direita, sem doutrina, sem valores republicanos, sem projeto de desenvolvimento, valendo-se apenas do oportunismo eleitoral, na busca do poder, tão somente. Para essa gente que compõe o centrão da Câmara Federal Brasileira, cabe, por seu comportamento e entendimento, a fisiologia política, a frase lapidar: as favas, o desenvolvimento do país e a proteção do seu povo. Difícil eu ler sem não comentar, né, cara? Pelo amor de Deus. Revoltante. A professora Alda comenta sobre a boa ideia da professora Maria Amélia de que se faça um esforço para ampliar a participação da mulher no comando do MTPE dos municípios e estaduais. Deve haver um esforço de motivação junto às mulheres do movimento para que assumam lideranças e o comando, dividindo com os homens a ocupação dos cargos de direção de escolas e representação institucional nas várias instâncias que os educadores possuem espaço de representação. O professor Leandro Lopes comenta que a criação do grupo Professora Maluquinha foi uma sacada genial. O protagonismo deve ser das mulheres por constituírem a maioria na base da escola. São responsáveis pelos comandos. A escola é o núcleo de base. Precisamos do comando das mulheres nessa unidade partidária. Sugerem um encontro nacional para dar visibilidade ao MTPE. Aí temos algumas manifestações gerais, né, do que se tratou. O professor Oswaldino, secretário-geral do MTPE Bahia, justificou a ausência na reunião por estar em um evento da Baixada Grande Bahia, na apresentação da família do encerramento de... Como é que é? Desencerramento de placa, né? A professora Alda Maria delegou a primeira vice-presidente do MTPE, professora Alda Souza... A professora Maria Amélia delegou a primeira vice-presidente do MTPE, Alda Souza, a representação do MTPE em reunião do PDT, que ocorrerá em Brasília no dia 21 e 22 de janeiro de 2022, em razão da sua estada fora do país, no período em referência. Um momento, fica estabelecido para as reuniões do MTPE, passam a ser mensais de 2001, as datas, e essa é a nossa última reunião. Perfeito, Ian. Muito bem, Ian. Desculpa o nervosismo aí, a próxima vez eu imprimo o documento para ser mais... Vamos treinando, né? Perfeito, muito bom, excelente. É isso aí mesmo. Para frente, meu filho, para frente. Para frente que se anda. Para frente. Para frente. Né? Ainda mais, olha só, você é um herói, meu filho. Escapar de tudo isso, ainda tem que cuidar da escola e cuidar de Bolsa Família na escola. E dois meninos em casa, hein? Dois meninos em casa, pequenos. É isso aí. É a vida de professor. Não, é a vida de Graças professor. a Deus. Não é? Então, gente, eu quero saber como é que é. E agora vamos ver a avaliação. Ó, tua vez ainda. Como é que... né? Porque como... Não, se aceita, está aceita, não está aceita, porque foi encaminhada a todos, né? Todos leram. Essa foi uma leitura oficial. Né? Hoje o áudio não está sendo gravado, querido? Está sendo gravado, né? Depois eu vou pedir. Pronto. Então, agora é tua vez ainda. Saber se todos concordam para dar para você ter a continuidade, né? Então, feita a leitura da ata, cabe agora a consulta aos companheiros presentes se estão todos de acordo. De acordo, Ian. Ok, então sendo aprovada
Todos estão de acordo? O professor fez com a cabeça ali, né? O Felipe pediu a palavra, eu não sei se era sobre a ata. Era sobre a ata, Felipe? Não, eu já estou de acordo, coloquei. Tá. Sobre o assunto. Coloquei no chat também, viu, Felipe? Estou de acordo também. Então, estando todos de acordo. Então, estando todos de acordo, foi aprovada, né? Então, passa para os temas, o Ian. Só um momentinho. Primeiro tema. Calma. Vou pegar aqui o tema que está aberto aqui. Antes de ir para o primeiro tema, professor Ian, eu só queria falar da tarefa que eu me comprometi na última reunião, da questão do projeto de lei, né? E eu fiz a consulta, realmente não tem um dispositivo da LDB, e eu fiz o projeto de lei e coloquei no grupo, mas, assim, às vezes no grupo a comunicação, a gente não nota, né, que são muitos documentos, etc. Eu acho que eu vou encaminhar por e-mail, é melhor. Tá? Eu prefiro. Eu vou encaminhar por e-mail. Inclusive, eu estou com muitos grupos, porque cada um que entra, entendeu? Cai nos meus contatos. Isso. E aí é mais um. Inclusive, teve a semana passada, eu peço até desculpas, a posse do MPTE de Santa Catarina, não foi? Sim, e assim, eu só vi depois porque não foi encaminhado por e-mail, foi encaminhado no grupo, eu acho. Não foi por e-mail. Não foi por e-mail, aí foi no grupo, e como são muitas mensagens, às vezes eu estava no fim do ano organizando minhas coisas, eu não tive como ler todas as mensagens. Aí, quando eu fui ver, passou um dia depois, eu fiquei bem frustrado por não ter participado. Só, vamos então adotar, Felipe, que para mim também é muito importante, é fundamental para mim, né? Adotar essa comunicação com todos, através de e-mail. E é importante porque eu também não tenho todos os e-mails. Quando eu faço o grupão, no meu computador já surge logo o nome certinho e eu vou enviando. Então, são muitas questões, por exemplo, esse texto vai ser encaminhado por e-mail. Já foi. Eu já mandei. Já recebi. Inclusive, já recebi, professora. Que bom, que bom. E seria interessante que vocês pudessem dar uma olhada, porque são 2 documentos, né? O documento que foi enviado ao presidente do partido e da ULB, da fundação, no sentido de participação, inclusive monetária, na distribuição dos livros, né? E a nossa, porque aí a gente não quer para 2 estados, né? A gente quer que vá para todos. Ou vai para todos, ou não. Porque recebi agora também, professor. Tá? Porque a escolha por alguns. Né? Também confirmo o recebimento também. Tá ótimo. Então, tá bom. Tá? Então, cabe a nós. Agora, eu gostaria de pedir, porque o Manuel me pediu pressa. Né? Como eu ia fazer só, quer dizer, ele me pediu para a minha avaliação, eu disse, não, nós vamos fazer em grupo. Então, seria interessante que vocês pudessem dar uma lida, não é uma lida difícil de ser feita, tá? O documento é um livro, está organizadinho, então, inclusive, é um livro já indexado, e eu vou propor, inclusive, que se faça também o mesmo tipo, propor à Fundação. Eu ainda não li a totalidade, não sei como é que está o desenvolvimento dos CIEPs, né, nesse texto, mas, se não estiver adequado a tudo que eu vi, participei e assisti, né, a todas as demandas colocadas no CIEP para atendimento das camadas populares, eu vou pedir também à Fundação, então, que nos financie, e aí a gente vai poder estar fazendo um trabalho, principalmente quem é professor universitário, a gente pedir bolsista, viu, o Felipe, Rogério, né? Eu, por exemplo, penso logo num trabalho de extensão. Então, lá na minha universidade, nós temos alunos que podem nos ajudar
Só que, como eu estou na museologia, vou ter que fazer um projeto de memória. Mas é também um projeto de memória, né? E aí eu tenho possibilidade de pedir alunos da biblioteconomia e da arquivologia, né? A nossa universidade tem a escola mais antiga do Brasil, que eram escolas que foram criadas, não foram incorporadas à Universidade do Brasil. Eram escolas, tanto é que a nossa universidade não tem nome de faculdade, sim de escolas. São escolas isoladas que depois, na ditadura militar, o governo obrigou, os governos militares obrigaram que essas escolas, como a escola de música, a escola de artes, são todas tem algumas do início do século, né? Antigas, 1912, outras de 1800 e qualquer coisa, entendeu? Então, são escolas antigas que acabaram tendo obrigação de se filiar, e foi interessante porque o Figueiredo era o presidente e, não tendo um cargo deu o cargo de reitor para a Unirio. Então, foi uma universidade criada a dois tapas, né? Um no bumbum e outro na cara. Então, gente, então, vocês acham possível que a gente possa estar fazendo isso o mais rápido possível? Qual o tempo que vocês acham que a gente possa estar dando uma resposta? Professora. Será que até antes da entrada do ano a gente já possa dar? É isso que eu sugeri, uma data. Porque não está... pelo que eu li aqui, e foi rápido, eu demorei uns meia hora para ler uma boa parte. Uma boa parte. A gente também tem uma leitura mais dinâmica, né? A gente que faz pesquisa, né? A gente acaba tendo esse dinamismo de rapidez de leitura conceitual, né? Então, eu pediria a vocês um tempo mais breve possível. Segunda-feira eu tenho uma banca, né? É a última banca do ano, mas é uma banca aqui da Universidade de Coimbra, então pelo menos o horário não distorce muito, né? Mas depois a gente já entra no Natal, não é? Então, eu acho que, se possível, a gente pudesse estar fazendo uma breve reunião, aí é só nossa. É possível antes do Ano Novo ou deixa para após o Ano Novo? Vamos resolver, gente. Professora, precisa dessa reunião? Não bastaria só o nosso parecer por e-mail? Não, pode só parecer, não. Eu ia sugerir o dia 28 como data limite para o envio desse ok, né? Ou de alguma consideração dos que estão aqui presentes. E, assim, puxando um pouco o lado para minha sardinha, por conta da pandemia, o calendário aqui do Instituto Federal vai até dia 23, então eu estou atolado de trabalho até dia 23 de dezembro, né? E aí, passado o Natal, eu teria condições de fazer a leitura e o envio da minha contribuição. Mas se for só o meu caso também, eu retiro a minha sugestão e a gente segue aí com a maioria. Obrigado. Professora, eu concordo com o Rogério, porque nós aqui estamos num impasse muito grande, porque até o dia 22, eu acho que o governo vai encaminhar para votação esse projeto de salarial, digamos assim, que está imposto de cima para baixo para os professores gaúchos e para os funcionários, deixando 30% dos 30 mil professores aposentados fora do reajuste. E nem dá para comentar aqui, que vocês perderiam muito tempo, o arranjo matemático cruel que ele fez dos nossos proventos, onde ele tira de nós, ele chama de parcela de irredutibilidade, na verdade,
é onde ele está tirando, né? E aí, nessa parcela ali, ele vê todos os nossos direitos que a gente adquiriu e incorporou, os aposentados, ele tira dali os próprios 31,2%, que é o que ele diz que é o piso. Então, ele está mentindo para o povo gaúcho que está pagando para nós os 32. Para vocês terem uma ideia, eu ia ganhar 0, aí a gente foi lá para frente de novo brigar e tal. O meu grupo, que é quase 10 mil, acho que uns 10 mil desses 30 mil, vamos receber agora R$149, depois de 7 anos. Então, entre 21 e 23, ele não vai botar no dia 24, porque ninguém vai estar lá para... Ele vai aprovar isso aí, vai tentar aprovar, porque ele tem maioria na Assembleia. E nós vamos tentar barrar isso aí. Então, nós vamos estar lá direto. Então, eu vou ser sincera, eu gostei da ideia do Rogério. Entendeu? Então, seria interessante, inclusive, aproveitando que você está colocando, o Alda, vocês prepararem um documento breve para a gente colocar, não só em todas as redes, não só do PDT, não. Todas as redes. Porque esse maldito é candidato. Ele é capaz de querer ser governador, capaz de querer ser... Mas é um candidato viável à presidência da República. Não, ele já perdeu para o Dória. Então, tá vendo? Eu estou desatualizada. Ele está indo para a reeleição aí. A gente está com medo que ele venha para a reeleição aqui. Então ele pode ou pode tentar ir para o Senado. Também não queremos ele em lugar nenhum. O povo não sabe essa jogada que ele faz. Pois tem que colocar. Senão, daqui a pouco, o professor vai estar votando neste cara. Não vão, acho. Não, tá. Entendeu? Aí... Está todo mundo muito curioso com ele. Mas, de qualquer forma, pode acontecer. Tá? Sim. Pode acontecer. Tá? PDT está todo com a gente. PDT do Rio Grande do Sul está fechado junto. Pois é, mas então é fundamental. Quem de vocês puder mandar um apoio para nós aqui, através de um vídeo, tá? Falando, para nós seria muito bom. Porque agora, seria interessante, Alda, continuo falando sobre isso, porque essas questões têm que se tornar público, porque esse cara, ele não tem... Ele, mesmo que não se candidate à presidência da República, ele pode apoiar alguém. Sim. E levar... vai apoiar, claro que vai apoiar o Dória. E levar alguns votos para ele. Então, a gente tem que eliminar este cara da face. Eu vou mandar alguns vídeos, para vocês se inteirarem das sem vergonhas que ele está fazendo. Se vocês puderem, em cima disso, fazer um videozinho, isso até a presidente do CPERS pediu para nós fazermos isso, o pessoal do PDT ajudar, e aí a gente fica botando nas redes para instigar o povo, porque senão é capaz de o povo ainda achar que nós vamos ganhar aumento de salário, e ele não está pagando, é mentira, ele mente, é mentiroso. É isso mesmo. Então, gente, mentira nós temos aos montes, meu filho. Vou botar para vocês depois o videozinho que eu tenho, para vocês verem o que ele fez com a gente aqui. Olha, não está longe. Eu saí entrei no voo, né? Quer dizer, entrei no voo na porta. A minha família, minha sobrinha e meus sobrinhos que foram me levar entram no elevador, a minha sobrinha, que tem uma língua comprida. Quem estava lá? Eduardo Cunha. Ele não estava preso? Aí, imediatamente, a minha sobrinha, que não é mole, começou, tem gente solta já, a gente não sabia que tem um governador do Rio de Janeiro já solto. Todas as condenações do Moro foram revogadas, todas. Até de confesso. Que vergonha. Vamos seguir? O Brasil está assim, gente. Aqui tivemos a gente está num impasse muito grande, acho que não vamos ter candidato, não sei se o Vieira vai ir, parece que o Romildo Bolzano não vai. Por quê?
O Romildo, o Grêmio foi para a segunda divisão, ele não vai ganhar voto nem para porteiro do edifício. Imagina, o Grêmio, metade do Rio Grande do Sul é Grêmio. Metade. Então, ele acho que ele não vai. Aí o Vieira, mas cadê a base para votar? Quando eu batia, vocês lembram que eu batia nessa tecla da base, dizia que eu era uma chata, né? Ficava só falando em base. Mas para eleger um governador do estado, tem que ter base. É verdade. Então, gente, Agora, seguindo... a data, o que a gente propõe? Eu concordo com ele. Com o Rogério, acho que está boa essa data aí, professora. Dia 28. Ian. Dia 28, concordo. Dia 28, concordo com o Rogério, hein? 28. Ótimo. Está aqui colocado. Porque aí eu já... Obrigado. Obrigada a vocês. De pegar, fazer um arrazoado. Aí eu peço a todos que cada um tenha e faça, né? Se não conseguir ver o Alda, eu já pedi à minha filha a assinatura digital, para que a gente tenha agilidade, eu encaminho o documento, né, de aprovação, etc. e tal. Eu incluí Eloy, porque a falta dele foi justificada, né? Então, eu encaminho o documento de avaliação com os nossos nomes, ok? Os nossos nomes é a assinatura da presidente, eu acho que está bom, sim. Sim, exatamente. Então tá, só exatamente. Então, só os nomes das pessoas que estão aqui, né? O Rogério, Oswaldino, Ian, Felipe, Alda, eu e o Eloy, que eu incluí por conta ele justificou a falta e está sempre presente, ok? Tá bom, então? Então, resolvido isso, Ian, vamos seguir a pauta. Tema. Isso. A gente está no planejamento das ações do MTPE no ano eleitoral. Sim, só faltou, o Felipe, esse projeto dele você encaminha para mim, pronto, já ficou decidido, encaminhará por e-mail. Pronto. Ok. Ok, Jorginho. Pronto. Então, vamos lá, gente. Segunda pauta, ou segundo ponto. Não, primeiro, perspectiva... A gente ainda está no primeiro, né? Eu, a meu ver, porque tem 3 pontos de pauta aqui, né? O último ponto a última pauta é definir o período de recesso das lives do MTPE. Eu acho que a gente deveria começar pelo final, né? Porque definido o período de recesso, a gente poderia partir para... Então, ótimo. Então, inversão de pauta. Beleza. Então, a meu ver, assim, o período de recesso fica de acordo com o período escolar. O que vocês acham? O recesso de reuniões nossas? Isso. E quando é que vai agora, nossa que pelo menos para dia 23 e volta em fevereiro. A gente só perde um mês. Agora, de qualquer forma, qualquer urgência, eu entro em contato. Isso tem que ficar sem problema, né? Qualquer urgência, e a gente vai ter, porque a gente está preparando um material, e eu vou precisar de vocês, material para colocarmos nas escolas. Nós temos que entrar nas escolas. As escolas estão fechadas nesse período. Oswaldo, sim, mas os professores a gente pode entrar em contato, não é? Contato para enviar, ou nesse período preparar o material, não é? A ULB... Eu achei muito boa a ideia do Ian pelo seguinte, aqui no Rio Grande do Sul, principalmente, é um estado de muito frio, a gente passa muito frio aqui. E quando chega o janeiro e fevereiro, é uma disparada para as praias.
A gente não consegue ninguém, porque nosso verão é de 1 mês e 15 dias. Tudo que a gente tem de calor, então, a gente tem que aproveitar, porque senão depois volta lá para maio. A gente aqui não quer mais calor, Alda. Então eu sugiro assim, aqui do Rio Grande do Sul eu posso falar que eu sei, né? Mas os outros estados eu não sei. Então eu acho assim, ó, não adianta correr atrás dos professores, eles não vão fazer, até porque estão até aqui de trabalho com esse... Alda, então eu gostaria de definir as 2 datas. Quais são as datas? Vamos definir. Vamos ver. Período de recesso. No Rio Grande do Sul, o recesso vai, no mínimo, para os professores até o dia 15 de fevereiro, por aí. Depois tem os planejamentos de aula, e a aula mesmo volta mais para o fim de fevereiro. Pois é, mas... Ficou decidido que as lives vão para segunda-feira. É isso, não foi? Isso é outra questão. Não, mas a gente está falando de recesso do MTPE, né? Espera isso. Não, mas é isso. É isso que eu estou vendo aqui, para a gente ver qual vai ser o primeiro dia do mês de fevereiro. Pois é, mas então, peraí. Mas eu quero que vocês voltem e me digam exatamente qual é o período de recesso. Eu, depois do dia 15, eu vou estar voltando para a ativa, porque eu vou tirar esses dias que eu não aguento mais. O carnaval é dia 1º de março, tá, gente? Pois é, não sei se vai então eu gostaria que a gente definisse, por favor. Deixa eu ver aqui. Porque o PDT continua trabalhando. O Ciro está em campanha. Então, eu preciso da gente saber que eu vou poder estar recorrendo a vocês. Ou pelo menos alguns. Poderia ser no dia 22 de fevereiro. Comigo, a senhora pode contar quando a senhora precisar, né? E o carnaval é dia 2 de março? Dia 1º de março, uma terça-feira, é carnaval. Então, na outra semana, na segunda depois, na volta. Eu ia sugerir, que assim, eu também acho que fica muito longe, e a professora Maria Amélia tem razão. O ano que vem é um ano de eleição, e a gente tem que estar um pouco mais ligado, né? Eu ia sugerir dia 21, se voltar para segunda-feira, né? Ia sugerir dia 21 de fevereiro. Então, seria a partir de hoje a... 21, eu tenho acordo. Agora, se continuar de sábado as reuniões, aí ia sugerir dia 19. Então, ou se continuar de sábado, dia 19 de fevereiro, ou se passar para segunda-feiras, dia 21 de fevereiro de 2022. Essas são as minhas sugestões. Vem cá que eu quero mostrar a você. Eu concordo com isso aí. Estou de acordo. Olha aqui que gracinha portuguesa. Oi. Olha um lindão, hein? Ele é o responsável pelo intercâmbio e fez sozinho o primeiro intercâmbio, o primeiro intercâmbio com a escola da Janaína. A Janaína está justificando a falta dela, tá? Vocês têm que botar na ata, tá? Por favor, ela não falta nunca. Olá! Oi, querido. Tudo bom? Que bonito que ele é, muito lindo. Não, e ele gostou imenso da participação. E houve uma frustração, a Janaína veio chateada, porque eles se prepararam, e isso, olha como influencia. As mães, os pais prepararam as crianças para esse evento, que era a festa de fim... E foi o último dia, na sexta-feira, né, meu filho? Mas não deu? Não deu. Não deu, mas vocês prepararam. O que vocês prepararam? Fala. Preparamos adivinhas, íamos dizer as tradições. As tradições. As comidas típicas. Típicas. Do Natal. Que coisa mais linda! E que mais que vocês iam ver? Íamos fazer adivinhas do Natal. A minha resposta era bolo rei. Tinha uma pergunta e vinha lá um menino que mostrava a resposta. E eu era da resposta do bolo rei.
Quer dizer que houve uma dramatização, inclusive, preparada, né? E eles levavam comidas típicas de Portugal para mostrar, né? E os alunos de Santa Cruz do Sul, a mesma coisa. Mas, infelizmente, a professora não conseguiu dar conta. Então, essa é uma questão fundamental para nós, professores. Nós temos que aprender a lidar com esse novo normal, né? Então, ele está aqui, ele está aqui falando em língua nativa, vocês perceberam. Eu vi, coisa mais linda. Mas, como é o nome dele, professora? Como é o seu nome, meu filho? Fala. Vicente. Fala. Vicente. Eu me chamo Vicente. Ele se chama... Você está com isso, mano. Você tem que tirar para... Carinha dele. Mas, uma coisa que atrapalhou um pouco esse projeto foi a eleição para diretores. Atrapalhou, entre aspas, né? Porque foi importante essa eleição, que o Eduardo Leite ele já estava querendo ele indicar os diretores. E assim a gente garantiu o processo democrático, né? Alda, sim. Os professores aqui no Amazonas, eles estão inebriados, né? Porque teve o repasse aí histórico do Fundeb, das sobras, né? Sim. Nós não tivemos um aumento real, né? Nosso aumento de salário anual não condiz com a inflação, porém, como é ano eleitoral, ele vai fazer um repasse de R$ 12.600 por cadeira, né? Então vai ter professor de 60 horas recebendo quase R$ 40.000. Pelo amor, olha, vou me mudar para aí. E os prefeitos dos municípios estão disputando para ver quem dá mais, entendeu? O do município vai repassar 7.500 por cadeira. Então, os professores, tem professor dizendo que já ganhou a eleição no ano que vem, vai votar. Nego não quer nem saber o que ele fez, se não fez. Os professores estão... Infelizmente. Aqui vão votar no Eduardo, alguns, porque ganharam R$ 1.000. E sabe para quem ele deu os R$ 1.000? Pasmem, para os professores contratados e os que entraram mais recente. É claro, mas os contratados são sempre as massas de manobra, né? Ele disse assim, que ele vive para o futuro, que o passado para ele não interessa e que aposentado para ele é passado. Então, por isso ele falou isso. Falou publicamente. E aí, então, ele considera aposentado que é passado, ganhou zero de aumento. É igual no nosso caso aqui, né? Os aposentados, eles não têm direito a abono, pô. Sim, perderam a paridade, né, com aquela lei do não tem direito de abono. E outra coisa, professor carga dobrada, que tem complemento, também não vai ter o abono pela carga que ele dobra, né? Isso, eles estão tirando 20, deixando só 20. Cara, isso é... metade do salário. Então, vamos seguir, né? O tópico 3 a gente já decidiu. O término das nossas lives da movimentação do MTP é dia 23 do 12? Isso. Não, a gente ficou de entregar. Mas a gente pode botar como 23 do 12 como término, e o início vai ser no dia 21 de fevereiro, nossa primeira reunião. Não, eu acho que é 28, né? É 28. 28 do 12. 28? Então pronto. A gente tem que entregar o nosso parecer. Isso. Agora, com relação à data de retomada aqui das nossas reuniões, eu tinha sugerido, continuando no sábado, dia 19 de fevereiro, mas se mudar para segunda, 21 de fevereiro. Aí a gente precisava ter essa definição também, né? Se mantém o dia da semana ou não. Se for segunda, qual é o horário? Porque eu tenho o dia inteiro reunião no CPERS, todas as segundas, faz 7 anos já. Eles não mudam. Eu acho que à noite cai melhor, viu? No noturno, né? Eu tenho indisponibilidade na segunda-feira pela seguinte questão. Eu trabalho manhã e tarde, eu chego em casa... eu chego no horário de 5h15,
o horário que a funcionária aqui de casa, que toma conta dos meus filhos, vai embora, entendeu? Eu consigo fazer, mas daquele jeito, com criança no colo, criança Acho que puxando sábado é fone. mais tranquilo, né? O sábado é mais tranquilo que minha esposa, ela tá em casa, ela segura a criança para... Eu também acho. Que eu não gosto de faltar nas reuniões. E aí eu vou ter que começar a faltar, porque se a A presidente gente convoca... vota, vamos votar aqui, né, para ver como é que é. Quem tá presente... Bom, eu também tenho problemas nas noites de segunda, porque quando eu dou aula no superior aqui, e a minha noite de segunda já está ocupada com aulas, né? Mas como eu não participei da reunião anterior, que foi apresentada essa proposta, também não ouvi os outros argumentos, né? Acho que foi o Felipe, foi você que fez a sugestão, Felipe? Foi eu, porque as nossas reuniões, como estavam naquela periodicidade semanal, eu acho que não era terça, não era nem segunda, era terça-noite, a gente tinha um quórum bem interessante. Aí quando colocou para o sábado, a gente viu essa diminuição. No sábado alguém está viajando, tem outro compromisso, aí eu sugeri que pudesse voltar, né, a segunda ou terça-feira à noite, tanto faz. Mas assim, eu me adapto, tá? Eu prefiro sábado. Segunda, provavelmente, eu vou ter que pedir para a Janaína. Não vou poder participar da maioria das... Então, aqui, se o professor Ian não pode, o professor Rogério não pode, e, enfim, que são dois que sempre estão presentes, vamos manter no sábado, sem problema. No sábado, pelo que eu estou vendo, é o melhor aí no sábado. Né? Para mim é bom sábado. Ok. Até porque já tem até uma certa, como é que diz, tradição já, né, no sábado. Né? Sábado a gente já se liga que tem reunião. Eu acho que é bom. Então fica estabelecido para 19 de fevereiro? Tá bom. Acho que a professora Maria Amélia está sem som. Eu não estou te ouvindo, professora. Parece que ela tirou para passar para o netinho dela. Será que ela está ouvindo? Acho que é ele que está ouvindo. Aí na hora que ela botar o sinal... Está ouvindo, professora? Professora Maria Amélia, está ouvindo? Não, ela... Professora Maria Amélia, a senhora está com o seu microfone desligado. Seu microfone... Liga, prof. Não estamos ouvindo, professora Maria Amélia. Sim, aí fevereiro fica 19, né? Dia 19 de fevereiro. Dia 19 de fevereiro. Isso. Bom, já anotei aqui, 19. Professor Oswaldino, eu tenho acesso a essa live depois, gravada? Tem. Se não ocorrer nenhum problema, está aqui. Eu estou gravando ela aqui. Tá bom, depois o senhor me repassa. E aquele problema de configuração não interferir, está gravando aí, né? 19/2. E aí eu encaminho para você, Ian e Eloy, né, para fazer a ata, isso. Né? Tá bom. Tá sem som, professora. Professora Maria Amélia, tá sem um som. Talvez ele mexeu. Menino. Pior do que ela sem som, sou eu aqui sem o vídeo, fazendo sinal para ela. Eu tô aqui um tempão fazendo... Essa foi perfeita, é uma comunicação perfeita. O sem som contra o sem vídeo, essa foi boa. Meu Deus do céu. Ei, sabe que esse Covid ele me deixou meio perturbado. Oi, você pegou o Covid também, foi? Cara, eu peguei ano passado, quase morri, fiquei entubado. Entubado 11 dias. Eu tive uma cunhada aqui que ficou 13 dias entubada, da área de saúde. E sempre eu falo sobre isso, né? Mas eu não consigo esquecer. Quando me levaram para o hospital, eu estava marcando 12, pô. Olha o sinal profético aí que a gente vai ganhar essa eleição. O oxímetro marcando 12, nego com 50 morre, imagina, marcando 12 no oxímetro. Vai ser loucura, tem a foto. Pelo menos as dificuldades... É profecia. Muito, né? Ela pediu para continuar a reunião, pessoal, então a gente vai continuar. Então pronto, aí está decidido fevereiro, né? Sim, e janeiro, fica sem nada mesmo, janeiro. Não, janeiro janeiro vai estar o pessoal viajando, tomando água de coco, e procurar professor em janeiro. Vou me dar esse luxo. Janeiro eu quero me dar o luxo de descansar e não pensar em nada. E botar as ideias em ordem. Para mim, em fevereiro, pode contar comigo. Então a gente vai seguir para a pauta 1 aqui, né? As perspectivas de 2022. Planejamento das ações do MTPE no ano eleitoral.
Pronto. Nesse da pauta 1 aí, eu gostaria logo de fazer a defesa do nosso planejamento. A gente quer fazer o primeiro planejamento aqui do MTPE Bahia, e aí eu já quero convidar vocês para ajudar a gente aqui no Estado. Né? Já falei com a Eloy. A gente quer fazer aí um planejamento também aqui, é isso legal, uma coisa que a gente possa implementar, né? Isso de... Aí vamos tentar dar prioridade. Era bom que o Sandro, que é o presidente aqui do MTPE, estivesse aqui, né? Mas a gente vai querer dar prioridade aqui na Bahia, essa questão aí dos núcleos, né? Dos núcleos temáticos. A gente valorizar, né? Esse espaço aí que está em branco, né? Como é que é novo, a gente quer, inclusive, aproveitar para contemplar muitos companheiros, né? De outras regiões do Estado, que está zerado, que não tem participação do nosso MTPE. E aí eu quero, já adiante, né, de antemão, quero convidar vocês. Quando a gente marcar a data do nosso planejamento, nós vamos convidá-los. Aí, né, quem tiver disponível aí do MTPE Nacional, entra para ajudar a gente na formulação do nosso planejamento aqui da Bahia, do Estado. Era essa a mensagem que eu queria compartilhar com vocês, esse pedido. Aqui no Rio Grande do Sul já tem os grupos se organizando para fazer em abril um evento. Assim, um evento, claro, não nacional, fazer aqui nós nos reunirmos. A professora Maria Amélia já está convidada, vai ser palestrante, e o Vieira da Cunha, que é o nosso ex-secretário de Educação. Então, eu acho boa essa ideia do Oswaldino, de cada estado ver o que vai fazer, até para a gente poder fazer um calendário. Não, por exemplo, em abril, por volta do dia 25, já vai ter esse grupo que já convidou a Maria Amélia. E aí o Oswaldino já vai dizer, olha, na Bahia vai ser tal data, que é até para elas se organizarem, né? Ela e os deputados, todos. Né? Não sei o que vocês acham. Certo. Agora, olhe bem, nós queremos fazer o nosso ainda esse ano de dezembro. Mas se ficar apertado, né? O nosso vai ser em abril. Até já conversei com a Maria Amélia, com a professora Maria Amélia, que os professores acham assim, que se nós fizermos agora, como o objetivo, além de fortalecer a educação, é um objetivo político, a gente quer contabilizar, né, politicamente para os nossos candidatos, agora é muito longe da eleição. Então, a gente está jogando lá para abril, porque vai ficar mais na memória das pessoas aqui do Rio Grande do Sul, lógico, né? Aquele debate. Aí convidamos o Vieira, a gente vai convidar algum deputado federal, que eles vão estar concorrendo às cadeiras federais. Então, eles vão estar em campanha. Então, tem que ser antes de junho, porque em junho é a convenção, e depois da convenção eles são proibidos de subir, mesmo sendo um palanque online, eles não vão conseguir entrar, porque não pode. A lei eleitoral não permite. Por isso que eles falaram comigo fazer em abril, nesse sentido aí. Agora, o caso de vocês, como vocês já têm uma estrutura, né? Já é um movimento estruturado, já com tradição, é diferente do nosso caso. O nosso a gente está começando. Né? Então, a gente pretende, se der certo, ainda nesse final do ano, a gente fazer alguma coisa do planejamento, certo? Se contar aí com a contribuição, né, que a gente sabe da agenda, né, dos professores da ativa, que não é brincadeira, né? Exato. Aí a gente quer ver se agora em dezembro. Aí a gente aproveita essa observação aí que você está fazendo, professor Aldo, e aí a gente já deixa previsto ali no instrumento uma revisão do planejamento para que possa contemplar o pleito político, né? Se chegar em abril, aí a gente revisa esse planejamento. Para reverter politicamente. As metas, né, assim, que envolvem a questão eleitoral e política. Mas para a gente é importante, né, que a gente está começando, que a gente já ir se reunindo agora. Essa questão dos núcleos, né, da gente colocar as metas. O grupo de São Paulo, eu não sei como é que está, daí dos núcleos temáticos, né, da gente recrutar companheiros, né, professores de diversas regiões para ajudar a gente aí nessa missão. Né? E a professora Maria Amélia tem ideia de fazer um grande evento com todos
nacional. Aí ela vai falar, não sei como é que vai ser. Vocês estão me ouvindo agora? Agora sim, professora. Eu entrei de novo. Olha só, gente, foi bom vocês colocarem, porque nós vamos precisar de fazer um grande evento, e, inclusive, o doutor Manuel Dias já está solicitando do grupo da campanha do Ciro um encontro com professoras, ou seja, o cotidiano da escola. É aquela coisa que a gente já tinha colocado antes, que, inclusive, o Fabiano, não, ai, meu Deus, estou horrível. Isso é falta de dormir. O Leandro já tinha pensado na possibilidade de nós estarmos trazendo questões das escolas, mas essas questões a gente tinha que pensar, e eu pensei da importância dessas professoras também participarem, ou seja, as perguntas seriam postas e as professoras, pelo menos, sendo vistas por ele. Entendeu? Alguma coisa assim, ou elas mesmas colocarem as questões. Eu acho importante que esse seja um movimento que a maioria dos profissionais da educação estivessem presentes. Então, seria uma sala grande. Isso, é isso, Felipe. O Manuel, eu tenho tentado entrar em contato, mas a coisa é muito fechada. Então, eu pedi o Manuel, e o Manuel ia a Brasília semana passada, não sei se foi, justamente para o encontro e ia conversar com o Ciro sobre isso, né? Para esse encontro conosco, com o MPTE e essas possibilidades de nós estarmos trazendo professores de escola, que conhecem o chão da escola. Foi assim que Darcy Ribeiro fez, só que ele fez de outra maneira, porque não tinha a pandemia e nós não estávamos ainda preparados para esse trabalho online, né? Então, seria bom que a gente tivesse uma sala com muitos professores e alguns pudessem fazer as questões vistas com antecedência, para a gente também não perder tempo com assuntos que não estivessem dentro das nossas propostas e dos nossos princípios. Ok? O que vocês acham, gente? Porque hoje, gente, nós estamos aqui decidindo muitas coisas. E vai ficar decidido. Isso. Quem está presente... Está presente, está decidindo. E é fato consumado. Pronto. Essa reunião seria virtual, é isso? A ideia que eu coloquei para o Leandro, e o que o Leandro tem as condições de fazer, e o Oswaldino também, porque estão junto com Oswaldino, Leandro e o Vinícius e o Benedito, né? Então, vão se reunir para escolher a melhor forma. Ok. Né? Então, no caso, a senhora falou que seriam professoras, somente professoras? Não, professoras e professores. Agora, nós queremos ouvir essas vozes dessa maioria que compõe a educação fundamental. A educação fundamental é basilar, gente. É basilar. É ali que as crianças saem da escola. É ali que elas abandonam. A educação fundamental, principalmente 1 e 2. Não é? E com a pandemia, o êxodo foi total. Não é?
Nós temos, inclusive, que repensar como trabalharmos essa questão. Não é? Então, como é que ficamos, gente? Vamos resolver isso aí. Eu estou de acordo em relação a isso aí, essa reunião com o Ciro, uma live com os professores, membros do MTPE, para tratar a questão do ensino fundamental. Porque quando a gente fala no ensino fundamental, a gente está embutindo também, quem é de universidade, sabe que o ensino da universidade, da formação de professores, está muito ruim. Está muito ruim. Né? Ela não atende às necessidades nem de conteúdos dos futuros professores. Eu posso fazer de cadeira como professora de ciências. É muito grande. Professora, a gente observa isso aí que começou uma produção em massa, né, de mão de obra de professores, né? A gente vê a ausência, por exemplo, dos centros de aplicação, né? Seria importante que tivesse centro de aplicação. Não tem centro de aplicação. Qualquer universidade de esquina ou EAD consegue formar professor. Tem curso de professora, de licenciatura de R$70. O cara paga R$70, ele consegue se formar online se ele quiser em História e Geografia. Então a gente não pode esperar que seja uma formação boa, né? Mas eu estou falando, Ian, já anterior. Na minha chegada à universidade, na pedagogia, já tinha esse problema sério. A ponto de, na Federal, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, os professores podiam entrar psicólogos para trabalhar a metodologia. Os nossos trabalhos, as nossas aulas são de metodologia. A metodologia apenas não basta. A metodologia precisa do conteúdo. Quem é que vai fazer a forma de levar determinado conteúdo sem que ele saiba o conteúdo? Entenderam? Então, esse é um problema sério que, inclusive, numa live a que eu estive presente junto com o Cid Gomes, ele, ao final, concordou exatamente comigo de termos que investir também na educação da formação dos professores, inclusive das licenciaturas, né? Mas dos professores que atuam de creche ao ensino, a Fundamental 1, porque o Fundamental 2 já é um especialista, é um professor de biologia. Mas antes não. É uma professora que vem do curso de formação de pedagogia e que pouco sabe dos conteúdos de ciências. Poucos. E isso é um problema que tem que ser resolvido junto com a universidade. Darcy criou, e hoje eu estou escrevendo um artigo, inclusive, junto com 2 colegas, para um livro que vai sair pela Espanha sobre docência profissional, ou seja, é uma espécie o que tem o médico, os médicos, os dentistas. Conselho? Não. É residência. Uma espécie de residência médica, onde ele só é médico depois da residência. Mas justamente esse é o intuito que eu estava falando, a questão dos CAPs, né, professora? Porque você não pode ter uma universidade
de medicina sem um hospital universitário. Mas você pode ter uma universidade de licenciatura sem ter um CAPS para fazer essa aplicação do que é ensinado, né? Pois é, mas o CAP, ele não responde às necessidades da escola pública comum. Então, o Darcy Ribeiro, o que ele fez? Colocou essa docência profissional, é nisso que nós estamos escrevendo, justamente mostrando o pioneirismo dele, ao colocar a docência dentro da escola. Então, o professor, ele só é profissionalizado, ele só é, digamos assim, só poderá fazer o concurso para professor depois que ele passar pela docência. Essa minha aluna de doutorado, ela fez, inclusive, no Colégio Pedro II. O Colégio Pedro II tem essa docência e tem dado muito certo. Entendeu? Está chegando aí, viu, professora, o presidente da MTPE Bahia, o Sandro Correia, chegou aí agora. Que bom, que bom. Então, essa é uma questão que nós temos também que juntar, viu, Felipe? Viu, Rogério? E todos, Sandro, todos que trabalham na universidade, a gente tem que atender, tem que passar a dar esse, digamos assim, a esse complemento, né? O Darcy Ribeiro conseguiu que a universidade, que a UERJ, pagasse a bolsa, enquanto esse professor estivesse fazendo a residência. Viu, professora? Agora, a UFBA aqui, ela tem um programa desse aqui na Faculdade de Educação que contempla, né, essa questão da residência, né? Que, inclusive, tem o preceptor, né, assim, o professor, né, que recebe a bolsa. Sim. Inclusive, a bolsa, né, ela é concedida pela própria universidade para o professor. Eu não sei se esse programa foi desativado, né, isso com esse governo aí, né, isso que está desmantelando com tudo. Não sei se ele ainda está em vigência, esse programa da Universidade Federal aqui, que ela tinha esse programa aí, né? Então, isso era importante, que a gente pudesse ver quais as universidades que têm. A minha, por exemplo, não tem. Tem o trabalho de extensão, que é realizado nas escolas, e tem o bendito estágio, que não serve para nada. É um estágio rápido, é um estágio curto, e é um estágio onde o professor iniciante e mesmo estagiário é a ele delegado algumas missões junto à professora. Na verdade, é um auxiliar da professora. Acaba sendo um auxiliar da professora, e não é isso que se quer. Quer que ele esteja na docência, acompanhado por professores experientes. É o que acontece nas residências médicas, né? O médico residente é acompanhado por um médico experiente da sua área, né? Então, isso está sendo avaliado, né? Isso precisa ser. O CID colocou essa questão e concordou em gênero, número e grau comigo. Então, foram as nossas únicas falas em referência à formação do professor. Tá? Então, a gente sabe que, se tivermos uma reunião com ele, ele vai contribuir muito com isso. Então, ficamos resolvido mais o que, então? Das ações, ficou resolvido. Ficou resolvido a questão do documento que a gente tem que entregar. Sim. Porque esse documento que a gente tem que entregar até o dia 28, ele já reflete numa ação para o ano de 2022, né? Sim. Pessoal, acho que o Felipe fez uma pergunta bacana aqui no chat. Se era possível a gente fazer essa reunião. Acho que essa é uma informação bastante interessante. Eu concordo com o Felipe, tá? E eu vou pedir desculpa, porque daqui a pouco eu vou ter que sair,
porque hoje tem o lançamento do livro do Wendel Pinheiro aqui em São Paulo, e eu acho que é um livro que acho que todo mundo ouviu falar, ele está falando sobre o resgate da história do trabalhismo, né? E eu vou lá prestigiar e eu tenho que daqui a pouco sair, tá bom? Então, eu vou escrever aqui no chat um tchauzinho na hora que der o meu horário, tá? Mas eu gostaria de ouvir essa possibilidade de ter uma reunião com a equipe do Ciro. Isso. Eu também li a argumentação a ideia do Felipe, eu também tenho acordo. Também tenho. Eu também tenho. Essa é diferente, presta atenção. Então, seriam 2 reuniões. A nossa solicitação, um encontro do Ciro com professores, e essa reunião, o encontro do Ciro com a equipe que elabora a proposta de educação. Então, Ian, coloque-se em ata, por favor. Tá bom. Para mim está aprovado. Para mim também. Eu não sei, né? Eu até tomei a frente aqui, me desculpa se eu fui ousado, né? Eu tenho contato com o Lucas, que é o rapaz que ele está fazendo o feedback entre a militância digital do Ciro Gomes com a equipe do João Santana. E eu tenho contato também com o Gustavo, né? O Castanhon. E aí eu estou verificando com eles aqui essa possibilidade, professora. E a senhora que já tem... A senhora tem uma influência bem maior que a minha, que eu sei, né? A senhora já podia já tentando pelo outro lado aí também, com o Manuel, né? Sim, porque reforça. Tá bom, professora? Já estou aqui com eles falando a respeito do movimento, falando da importância da gente ter uma reunião, um contato, inclusive, para trazer os professores para o lado do Ciro, né? Porque é uma coisa que eu sempre vejo a gente falando nas nossas reuniões, que é a educação do Ceará para o aluno, mas como é que é a educação do Ceará para os professores, né? Para a gente trazer a professorada para o lado dele, né? Já pensou que vai ter professor que vai votar no Moro? Né? Então a gente pode já seguir para o próximo... Pronto, pode ir. Próximo tópico. Muito bom, Ian. Isso aí mesmo. No contexto do projeto de desenvolvimento de Ciro Gomes, as contribuições que o MTPE e as estaduais poderão oferecer em termos de propostas estratégicas para a educação. Eu acho que já está contido na ideia do Felipe. Isso aí. E já você vendo, eu vendo, Felipe também. Felipe, vê se você consegue com o Cid um encontro. É possível? Você que está aí? Olha, eu vou tentar, professor, pode deixar. Inclusive, nem precisava, assim, uma questão aí para fechar o calendário, né, do próximo ano. Ele vai ficar um tanto quanto aberto, que vai depender muito dessa reunião. Essa reunião vai ser um divisor de águas, que se eles aceitarem a nossa contribuição, né, a gente vai concentrar nosso trabalho em preparar, né, continuamente as ações que ele vai fazer, etc. Então, assim, o planejamento vai ficar em aberto em razão também disso. Tá? E é por isso, Felipe, o meu empenho de chegar através de outras formas, com novidades para os professores. Eles estão precisando de novidades, principalmente pós-pandêmicas, como agir. E essa chegada, sem falar em nada de partido, é fundamental, porque chegamos sem falar, mas o nome do partido está incluído. Isso aí. O Felipe... E com a escola, vem os pais. Vocês viram aqui com o intercâmbio como é que os pais se interessam. Professora Maria Amélia e Felipe aí, né, que é o nosso representante aí do Ceará, né, no MTPE. Olhe bem, a gente pode, para seduzir um pouco aí a vinda de Ciro e do Cid para fazer esse debate aí com o MTPE, a gente pode estruturar essa reunião para fazer a transmissão ao vivo, né? Porque fazendo a transmissão, aí tem essa coisa né, que a gente chama aí do engajamento, né? Assim,
e aí abre para os professores do Brasil inteiro, né? Aí a gente tenta fazer aí organizar essa reunião de forma que a gente contemple a pauta deles, certo? A gente valoriza aí essa questão do tempo. Mas eu considero que se a gente transmitir, chegar a mensagem para o Ciro, que vai ser ao vivo, fazer uma transmissão, eu acho que eles ficam mais seduzidos pela ideia de participar aí na reunião com a gente. Porque no momento desse político, eles participaram de uma reunião com 20, 30 pessoas, até que às vezes a reunião demora 30, 40 minutos, eu acho muito difícil, né? Para um político hoje, né, que ele está nessa luta, né, por espaço nacional, ele fazer uma reunião com um pouquinho, né, pessoas, né? Aí vem a questão mesmo da questão do tempo, né? Do voto, né? Da política, das massas. Eu acho que a transmissão seria uma boa para a gente seduzir, dizer que vai ser transmitido, e a gente organizar para transmitir mesmo essa... Certo. E mais... Entendeu, concordo, professor Joaquim. Concordo com a sua colocação, professor Joaquim. Fazer uma transmissão, não é? Boa tarde a todos, boa tarde, professora Maria Amélia. Dá para abrir essa câmera aí, Sandro, para o pessoal te conhecer, tem alguns que não conhecem você ainda, tá? Isso. Pronto. Sandro é o nosso presidente da MTPE Bahia, né? Isso. E é também professor universitário. Da Universidade Estadual aqui do Estado. Então, é interessante essas questões que ficarem bem fechadinhas, porque o Manuel me prometeu que nós podemos até fazer documentários com essas experiências das professoras maluquinhas, a experiência da Janaína, a experiência da Fabiana nas escolas dando aula, a experiência da professora da nossa vereadora do Rio Grande do Sul, a experiência da Cláudia, a experiência de outra professora vereadora, não é? A experiência da Valdelícia, a experiência da nossa representante do movimento negro lá do Rio Grande do Sul. A Irlanda, que tem um material grandioso, a experiência dos CIEPs. Ele me prometeu, e aí eu preciso mesmo de um conjunto, de um jornalista capaz de poder escrever, de um produtor de mídia, que aí será um trabalho profissional. E ele me prometeu fazer digamos assim, uma licitação para poder contratar essas pessoas. Então, nós temos que aproveitar. Excelente. Entendeu? E não podemos esperar muito tempo. Muito bom. Por isso que esse recesso, talvez grande, eu tenha que entrar em contato com vocês diante das possibilidades da gente estar realmente realizando alguma coisa de peso, né? Arrumadinha, profissional. Professora Maria Amélia, eu convidei aí os membros dos MTPE, dos estados, para participar, para ajudar a gente no nosso planejamento. E queremos fazer ele agora em janeiro. Ou seja, então janeiro não vai ficar tão em branco assim, né? Isso, se aqueles que estiverem disponíveis em outros estados, aí vai ser uma grande satisfação nossa aqui na Bahia, né? Isso receber essa contribuição aí, principalmente, né, dos movimentos mais estruturados aí, o Rio Grande do Sul, São Paulo, tal, para a gente fazer o nosso planejamento já dando ênfase aí na questão dos núcleos. Estou repetindo aqui porque a senhora estava acho que estava sem um sinal na hora, né? Isso é uma comunicação. A gente quer dar ênfase. Oswaldino, vai ser uma oportunidade para a Alda ir para a praia quente. Online.
Não, em janeiro vocês não O Porto da Barra, né? Sumir. Tomar um chá de sumiço. O Amaralina. Mas Alda, hoje online, né? O Oswaldino falou que ele vai mandar passagem para você ajudar na Taparica, né? Ele vai mandar passagem para você ajudar lá, Alda, na Bahia. Mas aí já tá bom, porque olha, Bahia diz que é muito bonito, né? Aí eu já tenho que mudar de ideia. Então fica combinado assim, em janeiro, viu, Sandro? A gente está confirmando. Em janeiro não tem reunião do MTPE nacional, mas aqui na Bahia, como a gente está começando, a gente não pode se dar esse luxo, né? De passar um mês acelerado. E vocês têm verão o ano todo também? Aí a gente quer, inclusive, dar ênfase à questão dos núcleos, né, temáticos, e a gente sai aí recrutando companheiros aí na Bahia. Maria Amélia, não esqueci, não. Pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo. E nós queremos, Alda, fazer uma grande faixa para que você possa levar e estender todo o auditório. Todo o auditório. Depois a gente vai fazer uma vaquinha, é preciso que você veja o preço aí, que é você que vai levar. Uma faixa grande. O MPTE, o QE, tem. Vamos bolar essa faixa. Isso já é um trabalho... nacional, né? Mas o ideal seria fazer de tecido, que é mais... De tecido. Porque não dá para levar muita coisa no avião, né? Não, de tecido, enrola. Eu vou ver depois. Depois, vê o preço aí, porque pede ajuda a Janaína, e a gente depois coloca a aprovação que a gente precisa. Né? E eu quero o sloganzinho das professoras maluquinhas junto, porque isso tem sido um sucesso. As maluquinhas estão aprontando aqui no interior do estado, depois eu vou te mandar lá em off o que elas já fizeram. Rogério vai estar saindo aí. Rogério. Boa tarde, professor. Vá com Deus. Valeu, Rogério. Obrigada, Rogério. Eu que agradeço, gente. Eu vou lá participar do lançamento do livro. Até logo, Rogério. E se o Oswaldino mandar uma passagem para a Alda, manda para mim também, que eu ajudo. Eu quero ir também, Oswaldino. Um abraço em Wendel. Darei, pode deixar que eu darei. Abraço do MPTE. Então, Ian, que é o próximo passo aí, nosso secretário hoje. Gostou bastante a nossa reunião hein, hoje. já definimos as pautas. Se ninguém tiver mais nada a pronunciar, a gente pode dar encerramento à nossa última reunião de 2018. Certo. Perfeito. Então, eu desejo a todos... 2021, né? 2018 foi mal. Desculpa. Eu desejo a todos um Feliz Natal, feliz Ano Novo, que, na verdade, nós superemos tudo isso. Aliás, eu estou escrevendo esse artigo sobre o Darcy e a docência profissional, não é? Essa questão da pandemia, porque ela veio trazer também novidades sérias. Aqui na Bienal do Rio de Janeiro, nós temos conhecimento, eu não fui, mas temos conhecimento de como a juventude, né? Eles têm um nome de youtubers, mas youtubers diferentes, que têm trazido o que eles gostariam que fosse a escola. Então, tem um grupo que trabalhou com livros de literatura, fazendo cênica dos livros, e os livros foram altamente vendidos na Bienal para que fossem lidos pelos adolescentes. Então, é outra forma, né? Eu me lembro que meu filho não gostava de ler, e a minha filha gostava de ler. Anos depois, eu fui descobrir
que ele, para tirar nota 6, porque ele é físico, então gosta muito de fazer as matemáticas dele, de quanto ele precisava para passar. E ele realmente entrou na universidade com 17 anos e com 26 já era doutor. Porém, ele mandava a irmã e a irmã aceitava. Ele descobriu o seguinte: o que a professora vai perguntar? Vai perguntar o autor, os protagonistas, o enredo e o final. Eu só quero isso, minha irmã, e me passe, porque dá para eu tirar 6,5 e não ficar reprovado. Nunca leu um livro. E hoje é o maior leitor de livros. Mas eu quero reafirmar isso, não é? Essa juventude que está presente no novo normal nas mídias, elas estão fazendo o que nós, professores, deveríamos estar fazendo. Então, temos que aproveitá-los. Eu, quando cheguei aqui, meu neto me deu uma aula sobre Chernobyl. Acabou a decoreba. Eles vão lá e leem tudo. Me deu uma aula do que foi e do que é Chernobyl, onde fica, por quê? Ele viu alguma coisa e resolveu ir pesquisar. Então, o tempo da decoreba acabou. Acabou. Chomsky já colocava isso. Né? O Prêmio Nobel de 1995 já colocava isso. Ou temos uma nova educação, ou nós não teremos mais precisaremos mais da escola. E quando a gente fala disso, não está falando da escola pública só, não. Estamos falando de todas as escolas. Eu ainda vejo escolas que as crianças precisam decorar coisas, não precisa decorar mais nada. É uma nova metodologia para uma nova escola. Essa pandemia deixou isso latente. E os alunos que não estão indo terão condições porque eles são muito espertos. A gente pensa que os alunos marginalizados, favelizados, eles são espertíssimos. Eles têm saídas maravilhosas, porque são sobreviventes. Sobreviventes. Os nossos filhos, a gente precisa andar atrás, mas eles não precisam. Têm vida própria. E quando escapam da escola, é porque a escola não interessa. Né? E é esse resgate que a gente precisa. Ah, gente? Então, é isso que eu gostaria de colocar. Vou ver se eu consigo fazer uma fala ainda de Natal para vocês. Vou ver se gravo alguma coisa. E, né, é importante que a gente esteja junto nessa comunhão e nesse coletivo. Sem isso, nós não vamos à frente. Seremos um movimento qualquer. Né? Então, é isso. Agradeço. Parabéns ao Ian, professora Maria Amélia, porque ele conduziu muito bem hoje. Parabéns. Bondade de vocês. Obrigado pela compreensão aí, pelo olhar de professores, né? Que os professores são sempre compreensivos com a limitação do outro. Mas eu acho que daqui umas 3 lives que eu secretariar, eu acho que eu vou sair 5% do professor Eloy. Professora Maria, eu sei que a gente já está encerrando, né? Só que a senhora entrou no assunto e eu lembrei alguma coisinha que eu queria falar. Como a senhora falou dessa possibilidade da gente fazer alguns documentários, eu fui professor, hoje não que eu sou professor urbano, né? Mas eu fui professor ribeirinho, rural. E dentro da educação rural, nós temos uma forma de ensino que é o ensino itinerante. O professor trabalha 6 meses numa escola e trabalha os outros 6 meses em outra escola. Então, ele vai revezando. Entende?
Geralmente acontece de um professor dar português, matemática, aliás, um professor de humanas, ele vai trabalhar geografia, história, ensino religioso e artes. O professor de matemática trabalha geralmente matemática e ciências, e o professor de português vai trabalhando o português e outra disciplina que tiver ali para ele fazer dentro dessa rotatividade das escolas da DDZ Rural Ribeirinha, né? Inclusive, ela tem uma característica diferenciada, que ela segue o ano letivo deles termina em outubro. Né? Porque em outubro o rio tá na vazante, né? Então, em outubro, nós temos a impossibilidade de chegar nas escolas por conta do regime dos rios, né? Então, o ano letivo segue o regime dos rios. É interessantíssimo. Eu acho que se a gente tivesse um apoio econômico financeiro para fazer um documentário, seria um tema muito interessante. Então, falar sobre a educação ribeirinha e como essa educação ribeirinha pode ser inserida dentro do contexto da educação integral. Não, vamos colocar em pauta todas essas questões que vocês trouxerem, gente. Essa pode ser uma. Coloque na ata e depois me mande, porque a gente vai precisar organizar. Porque não é só aí. Você veja, nós aqui dentro do Rio de Janeiro temos uma região chamada Bahia. O chefe acordou aqui. Bahia de Sepetiba, que também tem uma peculiaridade local interessante e que precisa se conhecer. Não é? Então, gente, nós não nos conhecemos, as escolas não conhecem a si mesmas. Não é? Eu fazia excursão com os meus alunos com escolas para visitar a escola, dentro lá da favela. Isso é muito, muito bom. Então, gente, felizes festas para vocês e conto com vocês para o sucesso desse movimento. Pode contar. Ô, Ian, bota teu e-mail aí, ou teus contatos aí, Ian, que eu vou enviar para você aí viu, Ian? A gravação, Okay. Ian. Sim. É para que ele possa fazer a ata. Tá, viu? Aí você manda para a Eloy. Forte abraço para todos aí. Obrigada, Oswaldino. Obrigada, Maria Amélia, a todos. Tchau. Abraço. Forte abraço. Feliz Natal. Olha, peraí. Então ficou definido, as reuniões não mudam. Segunda-feira... Bota seu WhatsApp também, viu, Ian? Sábado, às 16. 19 horas, dia 19 às 16 horas, então, isso? Esse é o de fevereiro, né? O de fevereiro. 19 de fevereiro. Na verdade... O nosso movimento de janeiro aqui da Bahia, depois a gente comunica a data para vocês, para quem estiver disponível. Para quem tiver... Então, ficou decidido. Vem quem puder e quem não puder fica de fora dos documentos. Exatamente. Dia 19 é que vai ser a reunião do MTPE. Isso? Nacional, MTPE nacional. 19 de fevereiro, nesse mesmo horário, é isso? Eu estarei às 16 horas de sábado.